A dona Maraina Silva, on fire, junto com a Amazônia, ficou pé da vida no Congresso, lá no Congresso, não, no Senado, tá bom? Ficou pé da vida do Senado e a gente vai falar sobre isso hoje. Por que eu falei a gente? Porque não serei apenas eu. Eu tenho junto a mim hoje o nosso grande amigo, nosso aliado guerreiro faroleiro. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Gabriel. Uma honra aqui estar contribuindo e trocando essas figurinhas, né? Sobre a BR-319, que na verdade a roupa suja lá é o que a gente vai trazer aqui, né? O que aconteceu lá é o de menos. A dona Marina está on fire. Ela foi lá e falou: eu não sou submissa, você tem que me respeitar. E aí o cara falou: não, eu não respeito você como ministra, mas eu respeito você como mulher, que é uma coisa meio estranha, né? De se falar, né, seu guerreiro? A gente vai falar sobre BR-319, enfim. Dá o seu palpiteco aí pra nós, meu amigo. Na verdade, acho que o nosso ponto aqui, né, Gabriel, trazendo essas notícias e pensando aí para quem está ao vivo nos ouvindo, o mais importante ninguém fala lá, né? No Teatro das Tesouras, talvez eles saíram dali, eles se xingam ao vivo e vão depois tomar um cafezinho e comer um brigadeiro, né? Quiçá. O ponto é que a gente vai trazer aqui na live os pontos do que é essa BR-319, né? E aí já toca o barco aqui, Gabriel. Podemos evoluir? Beleza. Vamos lá, pessoal. Podemos. Vamos falar um pouquinho do que é a BR-319, né? O Brasil é muito grande, né? E aí a gente tem aí Zona Franca de Manaus, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo meio que sabe um pouco da dificuldade de acesso e tudo mais. Então, em resumo, pessoal, é a última perna. O assunto ali em pauta é literalmente a última perna que a gente tem no Brasil para literalmente você ter modal rodoviário conectado no Brasil como um todo, tá? Para quem nunca ouviu falar e agora trazendo esses detalhes para vocês, o mais importante é a partir da BR-319, que hoje, na verdade, ela é uma rodovia de terra, aqueles vídeos clássicos que todo mundo já viu na internet de caminhão subindo ladeira de barro, literalmente. Em 1976, essa rodovia foi inaugurada. Naquele modelo Brasil de construção, Gabriel, de Deodoro, que não vem ao caso, né? Então, assim, hoje ela é uma rodovia de terra, porque literalmente esse asfalto foi para ruínas, literalmente. E o que tem por trás disso? É o principal ponto de ligação, até pedir para o Gabriel compartilhar um mapa para nós, Tá o principal ponto de ligação, literalmente, de Manaus para Porto Velho. Então a gente está falando de um trecho rodoviário, desculpa, de 875 quilômetros, vai, arredondando que sai quase 900 quilômetros de acesso. E literalmente, quando a gente fala dessa perna rodoviária, é a principal rodovia que a gente literalmente constrói um fluxo facilitado rodoviário. Então, da mesma forma que eu começo a facilitar a logística para Norte e Nordeste ali de Manaus, eu levo tecnologia também. Então, aí, para quem nunca ouviu falar, hoje em dia, o único modal ali, o intramodal, na verdade, é caminhão atravessando o rio com plataforma, ou a gente lá por Belém, Macapá, fazendo cabotagem. Então, assim, a gente tem um elefante branco. Para quem não sabe, a Zona Franca de Manaus foi inaugurada em 1967, a rodovia é construída em 1976, então tinha todo esse planejamento de mobilidade. Então, até hoje a gente não tem essa rodovia e esses acessos construídos, então literalmente a gente tem uma Zona Franca ilhada por falta de mobilidade de transporte. Então todas essas indústrias, eu estava até aqui de bastidor conversando isso com o Gabriel, todas essas indústrias que estão lá em cima na Zona Franca, ela tem o benefício fiscal, ela produz mais barato e aí ela perde competitividade na mobilidade logística. Então aí palmas aí para o teatro que a gente viu essa semana, né? Que aí começam os apelos da agenda woke, né, Gabriel? Não, aí vira Palmas não, guerreiro. Palmas é Tocantins. Ali, ó, a ligação. A ligação é entre Manaus e Porto Velho, tá bom? Ó, o mapa tá aqui na tela para a turma. E aí, ó, você liga aqui um trecho grande.
Porto Velho a Manaus. E essa estrada aqui, gente, parece estrada em Bagdá, viu? Exatamente. Parece estrada em país destruído por guerra, porque não tem asfalto. Inclusive, né, Guerreiro, é bom a gente falar que há boatos, não dá para dizer com certeza. Suspeitas, possibilidades, talvez, né? Dinamitaram a rodovia inteira, ainda na década de 70. Exatamente. Historicamente, vai lá, Google, Wikipedia. Exato. Então, bombardearam, cara. Você não sabia que o Brasil passou por um bombardeio, não sabia? Mas não foi com avião, não foi com drone russo, com bomba, não foi com drone ucraniano. Foi justamente o pessoal local, por interesse de gente muito poderosa, que bombardeou a BR-319 e por isso ela não existe. E veja só, ela, na verdade ela existe, é toda cheia de terra, só um trecho asfaltado, a maior parte da rodovia é uma desgraça. O caminhão, quando chove, não dá para passar, e a gente sabe, né? Dos 800, complementando, Gabriel, dos 875 quilômetros, só 219 são transitáveis. O resto, eu acho que o caminhão tem que se moldar uma espécie de Bigfoot, troller, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que os caminhões estão errados, cara. Exato. Então, na verdade, é o veículo que tá errado. Né? Talvez... Você tem que colocar lá trator, alguma coisa para passar. Aqueles caminhões de mina. Isso, caminhão com aqueles pneuzão, né, gigante. É verdade. E aí, o que acontece hoje no Brasil? Eu tava vendo um vídeo, até falei com o Guerreiro antes aqui, que era como funciona uma indústria de motocicleta no Brasil. Então você vê aí, qual moto que você gosta? Qual que você tem? Ou você já teve um dia? Você teve Honda, Yamaha? Qual que é a fabricante da moto que você teve? Dafra? Não sei. Bicicleta. Pode ser uma bike, pode ser. Fabricantes de bicicleta têm a mesma logística. Mesma estrutura. Então o pessoal recebe as peças da Ásia, isso tudo é feito por lá, né? Não se engane, pouquíssima coisa é feita no Brasil. Chega isso no Porto de Santos, em São Paulo. Quando chega aqui no Porto de Santos, em São Paulo, eu vou mostrar direto no mapa, né? Que é para o pessoal ter esse desenho aí na cabeça. Então chega aqui, ó, é o porto do quê? Da cocaína, exatamente, ó, Santos aqui, beleza? Então qual que é o rolê que as peças da sua motinha faz, ó? Isso vem aqui, ó, da Ásia, tá bom? Do trecho da China, aqui, Sudeste Asiático, né? Pode vir algumas peças desses países que são mais competitivos. Aí o navio vem, dá a volta aqui por baixo da África e tal, aí chega no Porto de Santos, que é conhecido como Porto de la Coca. Aí beleza, parou aqui no Porto de Santos. O que vai acontecer com as peças da sua moto agora? Muito importante, preste atenção. Ela vai subir em um novo navio. E aí esse navio vai cruzar toda a costa do Brasil. Então ele sobe aqui, ó, Rio de Janeiro, passou Espírito Santo, Bahia, tá, Sergipe, Alagoas, Ceará. Aí ele entra nesse trecho aqui do Pará, né? Pega aqui o Rio Amazonas e aí ele vem para a Zona Franca de Manaus. E as peças da moto são montadas. Aí, para você comprar uma moto aí em São Paulo, como é que você faz? Curitiba, pode ser aí Porto Alegre, pode ser Rio de Janeiro, pode ser em Vitória, não tem problema. Aí ela vai voltar. Aí ela vem para cá, ela só vem para cá para ser montada por causa de benefício fiscal. Ela vem, segue o caminho inteiro aqui com o barco, tal, não sei o que, aí chega aqui no Porto de la Coca, Santos. E aí ela sobe para a capital, aqui São Paulo, enfim. Essa é a logística hoje, né? E é um contrassenso você pensar desse jeito, que teria a possibilidade de você ter um eixo aqui de estrada, que ligasse trechos, ou que você, na verdade, nem precisasse de estrada, né? E você tivesse, na verdade, outras zonas de produção com incentivo, não apenas Manaus. Eu sei que é uma questão muito complicada, a gente já até discutiu a respeito disso aqui no Farol, o Abraham fala muito a respeito dessas coisas, que não dá do dia para a noite para você fazer assim e acabar com a Zona Franca de Manaus. Tem que ser um período,
né? Você tem que estimular, na verdade, outras zonas para você começar a ter share em outras regiões, desenvolver outras regiões através de incentivo tributário, e aí a Zona Franca de Manaus ir perdendo a importância que ela tem hoje na produção industrial brasileira. E não dá para fazer isso do dia para a noite, senão a gente capota um monte de gente. Então, tudo isso, quando você vê a discussão aqui da dona Marina Silva, essa mulher não sabe sobre isso. Isso tudo, cara, é a coisa menos importante. Isso é o circo, entendeu? Você ia pro circo quando você era criança? Era legal, né? Você tinha lá o cara dando chicotada no leão, né? Fazia lá o macaco bater palma lá, jogar bola pro alto. Essa é a parte do circo. Palhaço, equilibrista, pessoa que joga malabar pro alto. Essa é a parte que a gente está falando aqui quando diz da Marina brigando feminismo contra senadora aí bolsonarista, tá? Só que o que é importante não está sendo discutido. E um dos pontos aqui fundamentais dessa discussão, né, seu guerreiro, é o seguinte: sob a gestão da dona Marina Silva, isso é muito importante se dizer, tá? A degradação da Amazônia Legal bate recorde e cresce 482% em 2025. Não, isso aqui é trabalho de profissional. Palmas! Isso aqui, palmas! Tocantins inteiro pra dona Marina. Que gestão é essa, seu guerreiro? Não, é assustador, né? E é o que a gente sempre fala aqui, as suspeitas, né, Gabriel? É o que a gente conversa isso de bastidor, cara. Manaus, a Amazonas por si só, né? Manaus como estado, não existe fiscalização. Quem que faz a fiscalização? O desenvolvimento, o turismo, o ribeirinho. Então a gente começa a olhar para o mapa, para essa estratégia e falar de planejamento de desenvolvimento do país, né? E pegando esse gancho do Abra, é inviável uma Zona Franca de Manaus com essa mobilidade logística. O ponto é esse. E aí é o que a gente está trazendo aqui. Hoje, com a rodovia, até se viabilizaria a Manaus. Mas o que a gente está trazendo aqui é, desde 1976, a gente tenta asfaltar essa rodovia e é mais o do mesmo de Deodoro, né? E outro ponto que a gente estava fazendo conta aqui também para trazer para vocês, estava pegando alguns dados aqui em organizações que são especializadas em rodovias complexas, né? Vamos pegar esse caso desse trecho. 875 quilômetros. O site aqui que a gente baixou do GovBR tem uma média de custo de construção de rodovia no Brasil de R$800 mil por quilômetro. Então, a cada 1 quilômetro construído se gasta R$800 mil. A gente está falando de um investimento pífio de quase 800, 900 milhões de reais. É muito dinheiro, mas perto dos 161 bi de investimento que a gente vai ter agora para a infraestrutura rodoviária no país, é dinheiro de pinga, né, Gabriel? Uhum. Então, assim, e com certeza custa menos que um estádio de Copa do Mundo. Eu acho que esse dinheiro aí é menor também, que vai para os partidos em época de eleição, né, Gabriel? Vai uma graninha, né? O mito, ele colocou uma grana nos partidos políticos. Mas a questão aqui é importante, é a seguinte, né? A dona Marina Silva sempre foi muito conhecida, além de parecer muito com a figura do ET do Spielberg, como uma grande defensora da Amazônia. E o que acontece? Agora, qual que é o grande questionamento que foi feito lá para ela? Ó, você está demorando para ceder as licenças ambientais, você controla toda essa burocracia do IBAMA e toda essa história, e não tá rolando infraestrutura, a gente precisa. O dinheiro tá lá, tá todo Exatamente. mundo parado, a construtora tá lá, o edital foi aprovado, o dinheiro público disponibilizado, só a rodovia que não tá saindo por alguns editais. Por não ter licença ambiental. E aí, qual que é a história? O governo Lula e todos os governos ao longo do tempo sabem que existe uma reserva significativa de petróleo na foz do rio Amazonas. Inclusive foto aqui na tela para vocês, ó. O que acontece? A região ali do norte, aqui da América do Sul, vou colocar aqui o mapa depois para vocês verem com mais detalhe. A Venezuela, ali em cima, que faz fronteira com essa região, tem a maior reserva de petróleo do mundo.
tá? De repente você não sabia disso. Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. E aqui tem uma comparação, né, com o cinto de petróleo na Venezuela. Aí tem toda a região aqui em cima, né, que você pode ver esse cinto do óleo. E há pouco tempo atrás, talvez você se lembre, que o Maduro falou que queria anexar a região da Guiana. Né? Você se lembra dessa conversa? Foi uma briga aí braba. Não, vai querer pegar a Guiana, talvez até o Suriname, e o cara vai expandir. A Venezuela vai se tornar o maior país aí. Inclusive o Brasil, se eu ficar vacilando, eu vou aí também, hein? E aí o que aconteceu? Por que que tem todo esse interesse ali naquela região? Veja só, aqui no mapa você tem uma intersecção aqui, ó, da Guiana com o Brasil, né? E essa é uma das zonas de exploração de petróleo possíveis, né? Estão estudando, vendo, chamando geólogos para compreender a capacidade de produção de petróleo nessa região, tá bom? E a princípio, o que eles acreditam, né? Eles estimaram nos primeiros estudos, os estudos primários, que dá para extrair cerca de 10 bilhões de barris de petróleo naquela área, né, na margem equatorial ali. E qual que é a questão, né? É grana, é muito dinheiro. O Brasil pode ser né, fora o pré-sal, que já tem muito petróleo, é estimado que seja extraível, né, do petróleo cerca de 273 bilhões de barris. É uma reserva muito maior, mas 10 bilhões de barris não é uma reserva pequena, tá? Uma reserva significativa numa outra região, podendo gerar desenvolvimento econômico por ali. O petróleo dali poderia ajudar muito, inclusive, o nosso país e o desenvolvimento da região que precisa muito. Lembrando que a região norte do Brasil é a região mais pobre do Brasil, né? Mais pobre do que a região nordeste. Você anda lá, eu lembro de ter experiência de sair ali poucos quilômetros ali da região de Belém, do Pará, ali Ananindeu, aquele pedaço, e começar a andar ali Marituba, um pouco mais para frente ali, cerca de uns 70 quilômetros tem a região de Castanhal ali, no Belém do... Belém não, no estado do Pará, e já é uma região sem nenhum desenvolvimento, tá? Muitas ruas ali não tem asfalto. Lá, quando você olha a região norte, é um país inteiro para se fazer infraestrutura. Né? E você poderia ter esse desenvolvimento econômico ali na região justamente pela extração do petróleo, pelo desenvolvimento industrial, desenvolver ali um share entre outros potenciais industriais fora da Zona Franca de Manaus, ter outras zonas francas, de repente, ali na região norte. Exatamente. Uma no Pará, uma em Roraima, uma em Rondônia, uma outra ainda no Acre. Por que não? Por que não dividir? Trazer mais empresas para cá, ter um desenvolvimento para a região, isso é necessário. E nós não precisamos necessariamente destruir zona de floresta para fazer nada disso, não. Inclusive a BR que a gente está discutindo por aqui, que ela é a 319, existe. Ela já existe. Exato. É só pavimentar, de repente aumentar alguns trechos, né, para pista dupla, para justamente diminuir o risco dos caminhoneiros que hoje passam por lá, né? Então, assim, hoje a gente tem esse Brasil nas mãos, né? Essa possibilidade justamente de ter muito petróleo por lá, ter um desenvolvimento econômico novo na região, um novo pré-sal, óbvio que em medidas muito menores do que foi a descoberta do pré-sal ali na região do Rio, mas uma região que pode se desenvolver nesse momento de crise que o Brasil passa. Eu falei aqui no começo da live que o Haddad falou que o Brasil vai capotar, e não capota por falta de recurso, capota por ineficiência da máquina e por roubo. A gente fala aqui de corrupção o tempo inteiro, né, da máquina como um todo. Então, existe possibilidade, e o Farol da Liberdade só está aqui por isso, porque nós enxergamos a possibilidade de termos um país distinto a partir de uma boa governança dessas instituições, né, seu Guerreiro? Tivemos já, pegando o gancho, Gabriel, já tivemos no Lula 1 560 milhões de investimentos. Fizer uma conta burra aqui na época, proporcionalmente com a inflação, já era dinheiro suficiente, né, para essa conta que a gente fez agora de quase 1 bi. Na época, em 2001, era suficiente também para asfaltar. Cadê o asfalto? Então, assim, a gente tem vários, né? Se a gente pesquisar a fundo, você vai ver vários projetos, vários editais, chamadas públicas tal do Exército, inclusive que está nessa região, fazendo essa rodovia,
milhões em vários projetos seguidos e nunca tem estrada. Então aí mais um teatrinho fechando aqui o assunto Marina do que está acontecendo lá em Brasília, né? O outro senador, meu sonho é trafegar nessa rodovia. Eu acho que o sonho de todo mundo desde 1976. Que sonho, né? E aí a dona Marina Silva aqui na foto, ó, ela toda nervosa, com o dedo em riste, né? Aqui eu não sou submissa, né? Porque falaram para ela, ó, se põe no seu lugar, você é ministra de Estado. Não cresce muito para cá não, que a gente tá te cobrando pelo seu trampo. Eu não sou submissa! E tudo isso aí. E aí o que aconteceu? É bom lembrar que dona Marina Silva está sob sua gestão o dado de 482% de crescimento de queimadas na região amazônica, trabalho de profissional. Então, quando ela é chamada a se colocar no seu lugar, ela fica on fire, aponta o dedo, ela até ressuscita. E quando a Amazônia está on fire, olha como é que ela tá, seu guerreiro. Tá lá on fire atrás dela, lá pegando fogo em tudo, e a mulher na redinha, dando aquela dormida. Que soninho maravilhoso, seu guerreiro. Não, cara, é o mais do mesmo sempre, né? Sempre essa história é triste de ver que isso nunca muda, não tem lado, é o interesse que tem por trás disso, as suspeitas de desvio que tem por trás disso, né? Para quem roda o Brasil sabe do que a gente está falando aqui, infraestrutura nessas regiões extremas é extremamente arriscada, extremamente perigosa aí em relação ao controle financeiro dessas grandes obras. É isso. É mais um registro. E aí aqui, Gabriel, pegando o gancho, não combinei isso com você antes falando ao vivo, mas eu acho que a gente poderia sortear um boné do Farol ou a caneca que está aqui na minha frente. Se você pegar alguma reportagem sobre o que aconteceu com a Marina, qualquer jornal do Brasil que tenha falado um pouquinho do que é a BR-319, como a gente está falando aqui, né? Ou um pouco das queimadas, como a gente está falando aqui também, ou do petróleo, ou seja, ninguém pegou o problema de fato para argumentar a estratégia logística, o seu dinheiro que está indo nessa região, e nada nunca foi feito. Ninguém mostrou, cara, eu não vi, pelo menos particularmente aqui do meu lado, eu não vi nenhuma reportagem mostrando a situação ah, extremamente deteriorada, né, da 319. Não existe rodovia, existe um terrão. Ninguém mostra. Tá aqui, ó, seu dinheiro público, existe o projeto, ninguém tá tocando o projeto porque não foi aprovado meia dúzia de licenciamento ambiental, ela tem a caneta para essa aprovação, já foi feito o projeto, então agora precisa liberar. Então eles ficam arrumando amarrações para atrasar a obra, mas o seu dinheiro já está lá, o seu dinheiro já foi liberado para a execução da obra. E nenhum jornal fala sobre isso, seja aí de direita ou de esquerda, que é a velha máxima que a gente fala aqui, não tem lado. O único movimento de direita no Brasil é o Farol. Porque se tivesse algum jornaleco de direita aqui, falaria exatamente o que a gente está falando aqui. Dinheiro público lá, rodovia, o impacto da rodovia, potencial de petróleo, potencial de crescimento do polo da Zona Franca, ou capilaridade logística para descer o polo da Zona Franca, desenvolvendo outras indústrias no Acre, Rondônia, Pará, ou seja, é um elo muito importante. Por isso que a gente fez questão de mostrar o mapa aqui. Essa rodovia, literalmente na vertical, ela atravessa aí, chegando aí, beirando divisa com Mato Grosso, galera. Então a gente está falando do meio do país até Manaus, com mobilidade logística, levando desenvolvimento, levando caminhão, levando tudo, né? E não, por que hoje a gente tem essa região extremamente deficitária? Porque não tem mobilidade logística, não tem indústria, não tem tecnologia, não tem desenvolvimento. Então tem interesse por trás, né, Gabriel? Sempre tem interesse por trás. A questão foi a seguinte, né? Por que essa discussão ela virou feijoada no final das contas, né? Porque o assunto não foi o que estava sendo discutido. Qual que foi o mérito da esquerda nessa questão? Foi levar a história para misoginia. Para o debate, nossa, não, eles foram desrespeitosos com a ministra porque ela é mulher, ela era uma convidada. Ela é uma convidada, mas é o seguinte, cara, ela é dona da burocracia, eu tenho o direito de cobrá-la. É assim, tem que falar duro com ela mesmo. Falou, ó, não tá saindo as licenças ambientais, tá tudo no jeito.
A gente está lá com uma rodovia que foi dinamitada, supostamente, há décadas atrás. A gente precisa desenvolver a região. E lá o cara tá defendendo o estado dele, né? Tá defendendo lá o eleitorado, os interesses locais. E ele é eleito, inclusive, para fazer isso, para ir lá e cobrar, meter o dedo na cara dela. E ali virou uma discussão homem e mulher, no final das contas. Quando o que é de fato importante não é discutido. A Janja entrou no meio, senadores do PT entraram no meio. Ai, não, toda a solidariedade à dona Marina, porque olha o que ela tem que passar no Senado, olha o que ela está sendo submetida, né? E, cara, aí no final de toda aquela história, ela vai lá, joga um balde de água fria na turma toda. Vocês me xingaram, eu não sou submissa, eu não tô aqui para fazer a vontade de vocês. E deu abacaxi, deu pizza mais uma vez. Não vai passar a licença. A força da mulher feminina. Exato. E, cara, não tem nada a ver com esse assunto. Para mim, cara, foi só uma grande falta de educação de ambos os lados. Exato. Né? Ali, com alguns erros de português inclusos, que eu também não vou aqui julgar, porque eu também os cometo. Às vezes. Exatamente. O ponto é, de novo, do fato ninguém fala de lado nenhum. Tá aqui seu dinheiro público, né, com milhões ali investidos por vários anos. E vamos discutir, qual que é a pauta aqui? BR-319. Não, ninguém se atentou a isso. Foi para um lado falar que não foi agenda U, que o outro lado falou que teve. E essa aí é o mais do mesmo que a gente tem no Brasil, comprovando mais uma carteirada do Teatro de Deodoro, do Teatro das Tesouras, né?